Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Edilberto Pontes. Como o Instituto Rui Barbosa colabora no trabalho dos tribunais de contas? O que é controle externo e qual o impacto na transparência da gestão pública? Ainda, o balanço da Corte responsável pela avaliação das contas do Governo do Estado, prefeituras e câmaras municipais. Estas e outras questões, a partir de agora, no programa Política. Edilberto Pontes é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, TCE, desde 2007, na cota de auditor de contas. No TCE, foi corregedor, presidente e vice-presidente, posto que voltou a ocupar para o biênio 2022-2023. O convidado foi eleito recentemente presidente do Instituto Rui Barbosa. E é com o presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, que converso no programa de hoje. Conselheiro, seja bem-vindo aos estúdios da TV Otimista. Muito obrigado pelo convite aceito. De início, queria que o senhor nos explicasse o que é e qual a dimensão do IRB, o Instituto Rui Barbosa. Boa tarde, Erivaldo. Um prazer enorme participar com vocês aqui desse programa. Muito obrigado pelo convite. O Instituto Rui Barbosa é um instituto nacional dos tribunais de contas. Quem vota, por exemplo, para eleger o presidente são os presidentes dos 33 tribunais de contas brasileiros. Tem a sede em Brasília, sim, com a subsede onde está o presidente. E a principal atividade dele, a gente chama de a Casa do Conhecimento, é um instituto que tem a responsabilidade de organizar eventos, publicar livros, publicar revistas, publicar artigos. Porque basicamente a gente sabe que o tema que lida os tribunais de contas, os temas são extremamente complexos, né, e que mudam o tempo inteiro. E os tribunais não podem ficar a reboque, os tribunais precisam estar atualizados o tempo inteiro sobre uma legislação que muda muito rápido, sim, um mundo que muda muito rápido. Sim. Então, desde, por exemplo, a nova lei de licitações e contratos. Então, o Instituto Rui Barbosa promove capacitações, seminários, eventos, colóquios sobre ela, sobre as interpretações diversas procurando uniformizar de alguma forma, ou pelo menos harmonizar de alguma forma a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Mas desde de temas também, as normas internacionais de auditoria, né? A gente tem um organismo internacional chamado Intorsai, que organiza isso em nível internacional. Certo. Então, o Instituto Rui Barbosa procura disseminar essas normas internacionais para os tribunais de contas estaduais. E o TCU também faz parte, né? Enfim, várias coisas. Mais ou menos o que a gente procura fazer. É como se fosse o farol, um pouco o slogan do Instituto Rui Barbosa, né, a ideia, o farol do conhecimento, aquele órgão que procura fazer com que os tribunais mantenham-se atualizados, na fronteira do conhecimento, né, de uma administração pública que é muito dinâmica, cuja legislação se altera muito rapidamente. A gente precisa estar sempre atualizado. Então, o Instituto Rui Barbosa procura fazer isso, nos tribunais, alertar, chamar atenção, fazer cursos, organizar seminários, colóquios, para que todos, né, nos mantenhamos atualizados em dia. Para isso, a gente faz uma coordenação muito forte com as escolas de contas. Cada tribunal de contas costuma ter uma escola de contas. Então, o IRB tem esse papel também, de fazer a coordenação com as diversas escolas de contas que cada tribunal de contas tem, de sugerir temas novos, né, que muitas vezes os tribunais não estão ainda atentos. Agora mesmo a gente vai criar um núcleo de estudos avançados no Instituto Rui Barbosa, que não existia ainda, e vamos começar com um curso de estudos avançados. Então, serão 10 encontros, cujo objetivo, com os economistas líderes do Brasil, os juristas líderes, os temas mais palpitantes, mais candentes do Brasil, não necessariamente temas especificamente de controle, mas dirigido aos membros dos tribunais, aos conselheiros, com esse objetivo, de discutir os grandes temas nacionais, desde o tema, por exemplo, os temas demográficos, o tema da distribuição de renda, o tema do desenvolvimento econômico. Então, o Instituto Rui Barbosa procura ser isso, uma espécie de think tank, que, ao mesmo tempo, uma casa de think tank, uma casa de formação, uma casa que publica livros e organiza eventos. Esse é o objetivo dele, né? Por isso que se chama de a Casa do Conhecimento. Entendi. Inclusive um nome espetacular, né? Rui Barbosa,
um baiano que uma das melhores e maiores, mais profundas mentes, né, que o Brasil produziu, patrono de muitas escolas do mundo jurídico, Isso. quer dizer, que é um nome que está muito bem adequado, né? Porque o Rui Barbosa é o patrono dos tribunais de contas. Isso. E quem criou o Tribunal de Contas foi o Rui Barbosa, né? Uhum. Um decreto lá de Exatamente. 1891, né? Logo que o Brasil proclamou a República, um decreto que ele era ministro da Fazenda, que ele propôs a criação do Tribunal de Contas. Na época, o Tribunal de Contas, que era da União, depois os estados fizeram os seus, mas ele é considerado o patrono dos Tribunais de Contas, por isso o nome. Exatamente. Agora, os Tribunais de Contas, pela composição, pela origem dos conselheiros, o senhor é um conselheiro que tem uma vida acadêmica, tem uma vida de livros, de formação consistente. A gente falou aqui um pouco disso na abertura do programa, mas o TCE ele é formado de uma forma múltipla, né? Isso. O Instituto ele acaba servindo para meio que planificar um pouco esse perfil técnico para a atuação dos conselheiros. De certa forma é isso mesmo, porque ele serve aos conselheiros, mas também serve aos auditores dos tribunais, de uma forma geral. Mas esse curso que a gente está propondo, esse curso do Núcleo de Estudos Avançados, também tem esse objetivo. Ele vai ser exclusivo para os conselheiros, exatamente nessa função, não digo de nivelar, mas uma função exatamente de trazer os grandes temas para que todos fiquem familiarizados com eles. Entendi. Mas sem dúvida, Erivaldo, acho que você captou bem, acho que o Instituto Rui Barbosa também tem essa função, né? De manter todos atualizados, Claro. aqueles que estão, que precisam se melhorar a sua formação, o Instituto possa ajudar nisso também. Certo. Falando um pouco da produção acadêmica, digamos assim, do Instituto, ele tem uma veia mais técnica, mais de formação. Eu gostaria que o senhor explicasse. Sem dúvida. Ele, por exemplo, ele organiza congresso. Aqui mesmo no Ceará, nós organizamos, quando eu era presidente do tribunal, organizamos aqui o Congresso Internacional de Políticas Públicas, o IRB, em parceria com o TCE do Ceará. Certo. Então, a gente trouxe especialistas do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, vários países do Brasil, para discutir temas que interessam as políticas públicas. Certo. Mas a gente também faz livros, né? Publica livros. Esse livro mesmo que eu passei para você aqui, ó. Pode ficar à vontade. Deixa eu mostrar aqui o livro. Aí, com licença. Os Tribunais de Contas, esse foi o último livro que nós publicamos, uma série que a gente tem. Mostra ele Pode para a o câmera fórum? 3 câmera, ali. né? Esse aqui? Isso, pode ser ali. Esse livro que chama Os Tribunais de Contas, a Pandemia, o Futuro do Controle. A gente está refletindo sobre esses temas mais importantes, né? Tanto como é que os tribunais de contas se saíram na pandemia, que realmente foi um desafio para todas as instituições, né? Mas como é que os tribunais conseguiram se sair nisso. E aqui tem desde a experiência, por exemplo, do ministro Benjamin Zimler, do TCU, que conta como o TCU saiu, como é que eles conseguiram, conseguiram trabalhar, né, caminhar bem Atravessar, exatamente, essa tormenta toda que foi a pandemia. Mas de vários tribunais de contas estaduais tem isso também. Tem professores de universidades, professores da Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo, que trouxeram reflexões sobre o controle, o futuro do controle. Conselheiros de vários tribunais de contas que trouxeram. Eu escrevi aqui, eu organizei o livro, escrevi a introdução. Mas vários conselheiros do Brasil todo, além de acadêmicos, refletiram sobre isso. Por isso que a gente chamou o futuro do controle também. Certo. 2 anos atrás nós lançamos um livro chamado Tribunal de Contas do Século XXI, que era também olhar para isso. Gente, como é que deve ser o Tribunal de Contas contemporâneo? Quais são os nossos grandes desafios? A gente pensa, por exemplo, o problema do uso intensivo da tecnologia da informação, não é? Isso que tanta força isso dá, quanto isso aumenta a produtividade. O padrão de integridade dos tribunais de contas, aquela história de liderança pelo exemplo, quais são os padrões internacionais mais avançados de integridade, de governança. Os tribunais de contas precisam estar atentos a isso. O Instituto Rui Barbosa apontando caminhos, né? Trazendo outras experiências, trocando ideias. E os vários temas, como eu falei antes, né? Os temas que são do dia a dia, mas que são extremamente importantes. Tantos temas que já estão postos, como o Instituto Rui Barbosa tem também essa função de apontar temas que ainda não estão na agenda muito clara, mas precisa alertar, porque no Brasil isso não chegou ainda, mas já está muito forte na União Europeia, está muito forte nos Estados Unidos. Um exemplo, avaliação de políticas públicas. É um tema que nos Estados Unidos e na Europa principalmente se discute há muitos anos. O equivalente ao Tribunal de Contas da União dos Estados Unidos, o General Accountability Office, é assim como os da Europa também, eles se dedicam a isso há muito tempo, a avaliar políticas públicas, os tribunais avaliando políticas e sugerindo aperfeiçoamentos e tudo mais. No Brasil, isso ainda era mais ou menos novidade, né? Então, o Instituto Rui Barbosa, como farol,
traduzindo as normas internacionais, trazendo para cá, organizando colóquios, organizando debates, para que isso também entre na agenda. Nem está na agenda ainda, mas como farol, ele já olha, esse tema é fundamental, esse tema é relevante, precisa entrar na agenda. Exatamente. E um aspecto importante, presidente, é a pedagogia de todo esse processo, porque a gente, quando cita Tribunal de Contas do Estado, se refere à avaliação de políticas públicas, como o senhor falou, que no final das contas acaba sendo um pouco isso, mas que esse papel pedagógico durante o processo, né, de ensinar como fazer, é importante. Eu acho que o IRB entra um pouco nesse processo, né? Sem dúvida, isso é importantíssimo, porque a gente tem que sempre lembrar isso. No fim do dia, o objetivo de todo mundo, do Tribunal de Contas e do gestor é o mesmo. A gente quer que a merenda chegue na escola, que a escola ensine bem, que o hospital cure doentes, que atenda bem, né, que a estrada seja a melhor possível, que o saneamento funcione, enfim, que as políticas públicas sejam as melhores possíveis. Esse é o nosso objetivo. É o mesmo objetivo do gestor. O Tribunal de Contas, a história quando ele multa, quando ele julga irregular, aquilo é apenas um meio, né? Que é o último meio, é o último recurso. O que ele quer de fato é que as coisas funcionem bem. Então tem um sentido mais pedagógico do que punitivo. Exatamente. Né? Então, o sentido pedagógico no Instituto Rui Barbosa, isso é muito forte, né? Isso aflora com muita força. Exato. Mas é interessante porque a gente, como tribunal, ele tem que servir como exemplo, aquela história de liderança pelo exemplo. Então, o Instituto Rui Barbosa ele tem a finalidade de formar os tribunais, né, os integrantes dos tribunais, para que eles atuem da melhor forma possível. Exatamente. Não adianta o Tribunal de Contas estar decidindo, julgando com uma lei ou jurisprudência que já está ultrapassada, com um pensamento, com uma técnica de auditoria, fazendo auditoria, uma fiscalização, uma técnica que já está ultrapassada, né? Então, por isso que é a história de farol, né? Olha, trazer o que é... isso aqui é o estado da arte, isso aqui hoje é relevante, isso aqui isso já é passado. Então, trazer... ele tem essa função até de provocar, sabe, os tribunais de contas. Olha, isso que é relevante. Esse ponto que você falou, Erivaldo, é muito interessante. A história do tribunal se reivindica muito isso, aquele tribunal que seja mais orientador, né? Menos punitivo. Então, o IRB, até para dizer isso, olha, gente, hoje no mundo, o estado da arte, o que mais se entende como um controle efetivo não é nem aquele controle que aplica sanções tão elevadas. Pode até aplicar, mas como último recurso. O tribunal relevante, de fato, os órgãos de controle relevantes no mundo, são aqueles que são orientadores. Que agem na frente, né, vão na frente, que lideram o processo. Que lideram o processo pelo exemplo, mas também apontando caminhos antes do leite derramar, não é? Agem antes do leite derramar, tem vários instrumentos para isso, cautelares, fazer auditorias, inspeções e identificar o problema já determinado que seja corrigido. Exatamente. E também o fator mentalidade, porque, por exemplo, eu suponho que um prefeito municipal da década de 80 tinha uma mentalidade, nos anos 90 era outra coisa e agora nos anos do século XXI é outro processo, porque a legislação mudou, outros desafios vieram, alguns gargalos apareceram, outros ficaram para trás. Então, assim, quando o Tribunal de Contas ele entende esse processo e lidera essa mentalidade, ele também está mudando a mentalidade do gestor. Não, sem dúvida. E esse é um dos grandes, assim, paradoxos, vamos chamar assim, da democracia. Porque a gente pensar o seguinte, Erivaldo, qualquer um pode ser prefeito, né? Ele se candidata, ele tem aqueles requisitos, basta não ter mais de 18 anos, não ser analfabeto, né? Não ter condenações e tal. Pode ser candidato a prefeito, pode eventualmente ganhar. Então, às vezes, um médico excelente, um grande advogado, um grande jornalista, uma pessoa que tem liderança e tudo mais. Só que ele pode não entender nada de gestão pública. Aí, no dia seguinte, ele assume a prefeitura. Às vezes é um empresário, um comerciante. Isso, comerciante, atua empresário. Em outro setor. Exato, ou uma pessoa que atua em outro setor, um líder, pode ser um policial, enfim, o que seja, né? Mas ele não é um gestor público. Só que ele vai lidar, no dia seguinte que ele assumiu, com temas extremamente complexos, extremamente complicados, que mudam muito rapidamente. Com a legislação amarrada ali, né? Legislação difícil, sofisticada. A legislação, a gente olhar, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma legislação fundamentada em parâmetros internacionais. Lei de Acesso à Informação, mesma coisa. Lei de Licitações e Contratos também. É tudo sofisticado, gente. E esse sujeito, olha, gente, eu sou um ótimo médico, mas eu não tenho nada disso, me elegi. Sou um político, um comerciante, um policial, e vai ter que lidar no dia seguinte com temas complexos. E a maior parte da burocracia,
não é tão preparada, principalmente nos pequenos municípios, até nos médios. A gente vê aqui até no Ceará, no governo do estado, em algumas secretarias são um padrão de excelência, em outras nem tanto, né? Exatamente. Trabalha basicamente muito com terceirizados, com muita terceirização. Então você não tem uma burocracia tão forte assim. Se no estado não é tão forte assim, a não ser algumas ilhas, algumas secretarias, né? PGE, Secretaria de Planejamento, Fazenda, mas a maior parte a gente vê claramente que não é o caso. Imagina os pequenos municípios. Mas então o prefeito se elegeu, ele não tem a estrutura, não tem uma suporte, burocracia, não tem uma burocracia. Quando ele procura pelo menos formar uma equipe boa, e muitos formam, né? Pelo menos olha, chama aqui as melhores pessoas da cidade para ajudá-la, aqueles que têm experiência, ainda resolve um pouco. Mas quando não é o caso, muitas vezes o sujeito, porque ele assumiu o compromisso na campanha, coloca cabos eleitorais, em postos-chave, ou parentes, pessoas assim próximas, muito mais por questões de amizade ou de afinidade política, do que conhecimento técnico. Então, é um desastre anunciado, né? Por isso que a gente vê tanto problema também. É verdade. E aí o papel do Tribunal de Contas é um papel muito chave nisso, muito relevante, pelo menos procurar ajudar. Claro que essa responsabilidade não é só dele, né? Cada gestor tem que procurar se formar, procurar realmente organizar uma burocracia, procurar fazer esse tipo de coisa. Mas nesse caso, como tem essa deficiência, eu acho que aflora mais ainda esse papel do Tribunal de Contas de orientar, né? De procurar suprir de alguma forma essa deficiência. Muito bem, presidente, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, a gente recebe Edilberto Pontes. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e presidente do Instituto Rui Barbosa. Foi professor, é autor de livros, inclusive o senhor está em mãos, né, com uma de suas obras. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro. Pois não, Erivaldo, é um prazer. Esse livro eu lancei no final do ano passado, né, Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. Basicamente, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito, em 2016. E agora, com ele, publiquei um artigo. Esse artigo repercutiu bem, foi citado outro dia no Supremo Tribunal Federal. Então, chegou a pandemia, né, todo mundo em casa, eu disse, olha, eu vou aprofundar esse trabalho, eu vou transformar isso num livro. E continuei estudando, continuei pesquisando. E, basicamente, o livro é um pouco refletindo esse momento que a gente vive, de certa crise da democracia. Foram muitos livros escritos sobre isso, sobre a crise da democracia. Eu lembro quando o presidente Barack Obama, o presidente Biden ganhou, ele disse, olha, a democracia prevaleceu, mas ela é frágil, né? Exato. Inclusive tem uma obra clássica, Como as Democracias Morrem. Isso, esse é um livro, eu cito esse livro exatamente, do Levitsky, né? Um autor americano, mas vários livros, a secretária de Estado, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, que é a ministra, né, que chama secretária de Estado, Madeleine Albright, escreveu um livro, Fascismo, um Alerta, que é sensacional, lançado também. Na Europa também, Appelbaum escreveu um livro muito bom também sobre o problema da ascensão do populismo lá em vários países da Europa, o problema na Polônia, na Hungria, etc. Mas enfim, aí esse tema estava na ordem do dia, não é? Algumas ameaças, aqui no Brasil mesmo, alguns movimentos de ameaça. Na verdade, nem saiu de pauta ainda, né? Está na pauta, exatamente. E agora com essa guerra aí, né? Esse episódio tão lamentável. Mas enfim, e ao mesmo tempo, o federalismo, como o federalismo ele pode ser, que a gente refletindo, o federalismo quando ele foi criado da forma que a gente conhece hoje, lá nos Estados Unidos, no final do século XVIII, né? Com a independência americana, ele tinha mais ou menos esse objetivo. Era também mais um instrumento de controle do poder, ou seja, mais um instrumento de assegurar a democracia. Porque eles estavam pensando o seguinte, olha, liberdade de imprensa, 3 poderes, um poder controlando o outro, mas além disso, tinha um governo central, não é? Mas também tinha um governo dos estados. Eles não tinham nenhuma, eleitos todos, com autonomia cada um, e um não é subordinado ao outro, não tem hierarquia, então tem muita autonomia entre um e outro. Também é outra fórmula, para quem ganhar o poder nacional, não ganha o poder total, o poder é dividido, né? E um pode até se contrapor ao outro. Tanto que o nome é levado ao pé da letra, né? São estados, ou seja, as colônias, né?
que viraram ali uma confederação nos Estados Unidos. Né? Exatamente. E a gente vê isso aqui na pandemia, isso foi muito forte. E aqui no Brasil, por exemplo, quem liderou a vacina, o processo de vacina no Brasil, não foi o governo federal do início, né? Isso. Depois ele entrou, mas primeiro foi um governo estadual que liderou a vacina. O governo federal era ambíguo sobre isso, era contraditório. O próprio STF teve de arbitrar. O STF, que eu falo muito sobre o STF no livro, ele foi o árbitro da federação, ele atuou muito, não é? Dizendo, olha, sim, os estados têm autonomia, porque o princípio da predominância do interesse, como interesse maior. O governador é que sabe que o hospital está lotado, a UTI está lotada, então ele pode sim adotar medidas de lockdown, de isolamento e tudo mais. Então ele tem autonomia para fazer isso, porque o interesse lá, ele que está sentindo, não é o sapato apertando. Então essas reflexões estão nesse... O livro reflete sobre essas questões, né? Como o federalismo ele pode ajudar a democracia, reforçar a democracia. E quando a gente vê, Erivaldo, é interessante também, eu reflito muito sobre isso, quando tem ditaduras, uma das primeiras coisas que se faz é diminuir o poder dos estados. Porque como se tá, o que é que se faz? Olha, qualquer ditadura, olha a experiência do mundo. Desde do Hitler, no Brasil, as ditaduras de Vargas, depois a ditadura militar. Então, liberdade de imprensa diminui drasticamente, vem censura, né? Fecha o Congresso né, Nacional, limita a atuação. O Judiciário você também limita, a ditadura Vargas fez isso, né? Aposentou vários ministros. A ditadura militar também fez isso aqui, né? Isso. Mas uma das coisas que todas fazem também, Hitler fez, a ditadura de Vargas fez, a ditadura militar no Brasil fez, é diminuir o poder dos estados, colocar interventor nos estados. Né? Aqueles que foram eleitos, ele coloca lá, fecha as assembleias. A eleição é biônica, né? Exatamente, cria esse mecanismo para dificultar a eleição, da gente ter a legitimidade direta do voto popular, né? Coloca interventores em muitos lugares. Os colégios eleitorais. A coisa, isso, colégios eleitorais, não é? E muitas vezes mais do que isso, chega a ter intervenção, teve intervenção. Aqui no Ceará não teve, mas houve muito perigo de ter, né? Era o Vigílio Távora o governador, por exemplo, na ditadura de 64, e ele conseguiu se segurar, porque ele era militar e tudo mais. Mas em Pernambuco, nosso vizinho aqui, a Raiz foi afastada e colocar no interventor, né? Então, veja que a ditadura, tudo que representa poder contendo poder, não é? Ela procura afastar, diminuir, né? Tanto a imprensa livre quanto a autonomia dos estados federados. Ou seja, ele afasta um conceito muito próprio do direito, que é aquele conceito dos pesos e contrapesos. Isso, exatamente. Né? Que eles chamavam de checks and balances nos Estados Unidos. Peso e contrapeso. O contrapeso ele procura retirar. Retira, né? Isso, exatamente. Certo. Um livro dessa abrangência, presidente, interessa a quem? É o advogado que milita junto às cortes? É o prefeito? É o secretário? Quem que deveria assim, ter esse tipo de reflexão que o senhor coloca no livro? Pois o interesse é mais geral, eu imagino, sabe? Desde o estudante, até falo sobre isso no livro também, desde alguém que seja especialista nesse tema, mas que queira ler um ponto de vista distinto, né, do que ele já tem, até quem não conhece nada do assunto, mas gostaria de se inteirar de um tema tão relevante, tão importante para o dia a dia de todo mundo, um estudante de economia, de direito, um estudante de ciências sociais, até um cidadão comum que gostaria de ouvir, de ler uma reflexão sobre isso. Mas não é um livro dirigido especificamente à clientela de Tribunal de Contas. Não, é para iniciados ou é um livro mais didático? Não, eu procuro ser, interessante isso, eu procuro intermediário, eu procuro ser, apesar de aprofundar os temas, trazer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, da Suprema Corte Americana, da Tribunal de Contas, da Tribunal, a Corte Constitucional Alemã. Então, eu procuro aprofundar, mas procuro fazer sempre numa linguagem mais simples possível. Sim. Eu gosto muito daquela frase do Karl Popper, aquela reflexão que ele diz o seguinte, olha, quem não puder escrever da forma simples e direta, deve voltar a trabalhar e só publicar depois que o texto estiver simples e direto. Exatamente. Então, aquele texto difícil, texto cheio de... É porque a pessoa acha que não amadureceu ainda o texto. Então, esse esforço... Tanto foi reescrito várias vezes, porque esse esforço de simplificar as coisas. Exatamente. No jornalismo, eu costumo dizer, né, que escrever fácil é difícil. Né? Exatamente, Precisa reescrever várias vezes, né? Se você fizer da primeira, faz um texto, você entende, mas quem for ler, né, fica Às vezes o ego fala mais alto, né? Isso, É verdade. O senhor falou do livro do senhor, já temos esse aqui que o senhor comentou. Eu gostaria que o senhor também falasse desse outro aqui, voltando ao Instituto Rui Barbosa, presidente. Pois não, eu vou mostrar aqui um pouco. A que se deve esse livro? Esse livro aqui é rumo aos 50 anos. É um pouco da história do Instituto Rui Barbosa. Ele tem 50 anos, vai fazer, na verdade, em 2023 ele vai fazer 50 anos, tem 48 agora. Certo. E contando a história do Rui Barbosa.
quem foram os presidentes, como é que ele atuou. É mais memória do Instituto. Isso, né? Onde ele atuou, quais são as suas prioridades ao longo do tempo, não é? Basicamente, essa é a ideia. Os congressos que ele organizou, os eventos que ele organizou, contando a história, né? Resgatando a história que estava meio esquecida, meio perdida, e a ideia foi essa. Certo. Pegando um pouco a experiência do senhor, até mesmo como autor, como professor universitário que foi, atuante aí por vocação nessa área, eu queria saber do senhor o seguinte, tudo parte, em tempos democráticos, né, do Congresso, do legislador, né? Como é que está, presidente, a cabeça do legislador do ponto de vista da gestão pública, da elaboração de projetos, de leis? Qual a avaliação que o senhor faz? É interessante isso. A primeira visita que nós fizemos, assim que a gente se elegeu, porque eu tomei posse como presidente do Instituto Rui Barbosa, mas também o presidente da ATRICOM, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. Isso em Brasília, né? Em Brasília, agora, semana passada, e o presidente da Associação dos Tribunais de Contas de Municípios, se chama ABRACOM. Certo. O que é que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos foi procurar o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O Arthur Lira e o Pacheco, né? Isso, exatamente. E aí, lá, a gente mostrou exatamente isso. Olha, gente, primeiro porque tem aquela ideia de que, muitos têm a ideia que, olha, o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas são muito punitivos, né? Que é uma expressão que começou a surgir agora, que é o apagão das canetas, que o gestor vive apavorado, então ele não toma decisão, porque fica com medo de ser punido. Supressão, né? Exatamente, fica com medo de ser punido pelo Tribunal de Contas, pela uma ação de improbidade administrativa. E o Congresso tem reagido a isso, o presidente Lira até citou isso, olha, o Congresso estava muito acuado, o parlamento, resolveu voltar ao protagonismo, né? Então, quando ele mudou a lei de improbidade administrativa, ele aprovou a lei de licitações e contratos, então colocando uns parâmetros novos. E o que a gente acha é o seguinte, olha, realmente isso é muito bom, de uma forma geral. Até a gente ressaltou isso para o presidente do Congresso, o senador Então foram mudanças para melhor, na avaliação do senhor? Não sei se é para melhor, mas eu acho o seguinte, é que aí a gente vai ver na prática se vai melhorar ou piorar. Mas eu acho o seguinte, quem tem que assumir o protagonismo nessas questões é exatamente o parlamento. O parlamento é que é eleito. E a gente procurou mostrar para eles, olha, o Tribunal de Contas, ele não legisla. O Tribunal de Contas não dita regras, não faz regras. Ele apenas aplica a regra que vocês criaram aqui, que o Congresso criou aqui. Então, quem tem que criar as regras é o Congresso Nacional. Parece uma obviedade isso, mas nem sempre é assim que acontece. E foi muito importante a experiência da pandemia foi muito interessante. Porque começou a acontecer, Erivaldo, isso, uma pressão, a pandemia, né, aquela coisa abrupta e que mudou tudo muito rapidamente. O senhor pode devolver os livros para cá, caso queira, viu? Tá bom, obrigado. Aí mudou tudo muito rapidamente. O que aconteceu? Começou a ter a pressão dos gestores para o Tribunal de Contas. Olha, mas vocês têm que interpretar a lei de responsabilidade fiscal de forma mais flexível. Sim. Vocês têm que interpretar a lei de licitações de contratos de forma mais flexível. Porque o momento, eu digo, gente, é isso a nossa mensagem o tempo inteiro. Quem tem que dizer isso, se pandemia é exceção, é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional agiu muito bem. Ele assumiu a liderança, olha, mudou a lei de licitações de contratos, ele aprovou um orçamento de guerra, que é uma emenda à Constituição, dizendo uma série de exceções, inclusive para a lei de responsabilidade fiscal. Isso. Ele alterou a lei de responsabilidade fiscal para o tempo de pandemia. Agora, por exemplo, está sendo discutido, muita gente tem criticado, mas eu acho assim, quem tem que decidir isso é o Congresso, não é o Tribunal de Contas. Algumas pessoas nos procuraram e disseram assim, olha, a gente sabe que o município tem que aplicar 25%, né, em educação. Isso. E é o que diz a Constituição. E aí os prefeitos procuraram o Tribunal de Contas, não só daqui, do Brasil todo. Olha, a gente não conseguiu gastar os 25% nos anos da pandemia. As escolas fecharam e tal, né? As escolas fecharam, exatamente. A despesa diminuiu. Isso. Não que a gente jogasse dinheiro fora, a gente não ia conseguir gastar os 25%. E alguns conseguiram, mas a maior parte não conseguiu, pelo que eu entendi. Quem tem que resolver isso? É o Tribunal de Contas ou é o Congresso Nacional? O que eu tenho dito é isso. Gente, quem tem que decidir essa matéria, o Congresso Nacional aplicou várias exceções na lei de licitações de contratos, na lei de responsabilidade fiscal e em várias normas. Então, ele também, se ele entender que é o caso, ele tem que criar uma exceção. Olha, gente, em 2020 ou 2021, porque houve a pandemia, que é a exceção, aqueles 25% não se aplicam. Isso. Mas quem tem que decidir isso? Porque se o Tribunal de Contas disser, não, na pandemia o 25% não se aplica. Nós estamos legislando.
O Tribunal de Contas estará legislando. Quem legisla não é o Tribunal de Contas. Se a lei disser em 2020 é exceção, ok, a gente tem que respeitar. Mas se a lei não disser, Erivaldo, como é que o Tribunal de Contas vai dizer que é exceção? Exatamente. E aí eles estão fazendo uma emenda à Constituição. É verdade. Presidente, por outro lado, a gente tem um fenômeno que inclusive é previsto na legislação, que é o chamado decreto de calamidade pública, né? Exatamente. Que não foi, e alguns gestores, maus gestores, né, usaram desse pretexto para fazer uma espécie ali de libera geral. E não é assim. Não, ao contrário, né? Pelo contrário. Aquilo ali é para proteger o cidadão. Não é para proteger... É para agilizar, né? Para agilizar, exatamente, para chegar o medicamento, para chegar o que precisa se chegar, não é naquelas condições extremas que a gente estava vivendo. Isso não é para permitir a corrupção, o roubo, o desvio. Ao contrário, quem fez isso tem que ser punido com muita severidade, né? Com severidade até maior, porque está se aproveitando de um momento... de um momento, né, muito crítico para a população. E está deturpando um instrumento previsto em lei, sem que dúvida. É para beneficiar, etc. Exatamente. Porque é aquela história que a gente está falando no começo, né? No fim do dia, todos nós trabalhamos para o cidadão, né? Para que o remédio chegue, para que o hospital funcione bem, para a escola funcione bem, não é? Então, se o momento era muito drástico, a lei tem a flexibilidade necessária, que é o decreto de calamidade, permite isso, né? Mas tem uma avaliação política, ou seja, o decreto de calamidade ele é aprovado pela Assembleia Legislativa no Estado, aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, tem uma avaliação política, os representantes do povo estão avaliando. Claro. Né? Não é o Tribunal de Contas que vai decidir sozinho, porque senão ele estaria legislando. O Tribunal de Contas, como é que a gente ressaltou muito para o presidente do Congresso, o Tribunal de Contas ele passa a agir depois que o Congresso decide, né? Ele disse, olha, as pessoas dizem assim, olha, mas peraí, o Tribunal de Contas julgou irregular uma conta, aplicou uma multa para o gestor, porque ele dispensou indevidamente uma licitação. Que Tribunal de Contas está fazendo um apagão das canetas? Eu digo, gente, quem disse que dispensar indevidamente uma licitação é algo passivo de punição foi o legislador. Isso. Não é? Quem disse que se o limite de despesa de pessoal, que é nos municípios 60%, no Estado 50%, no Estado 60%, né, e os municípios também, né, 54% para o Poder Executivo, né, nos municípios, e 6% da Câmara de Vereadores, e no Estado também, 60%, dividido entre os poderes e tal. Mas quem disse isso, os limites, foi o Congresso Nacional. É uma lei aprovada e sancionada pelo Presidente da República. Aí o prefeito vai lá e dá 65%. Aí o Tribunal de Contas vai dizer assim, não, está tudo bem, 65% pode, por isso, por aquilo outro. Aí o Tribunal de Contas estaria o quê? Legislando. Porque quem disse que era 60% não foi o Tribunal de Contas. Quem disse que 60% foi o Congresso Nacional. Exatamente. Lembrando que aí são índices em cima da chamada Receita Corrente Líquida, né? Isso, da Receita Corrente Líquida. E para a União são 50%, né, da Receita Corrente Líquida. Aí tem ali os níveis prudenciais, etc. Isso, né? de alerta prudencial, exatamente. O Tribunal de Contas, nessa perspectiva mais pedagógica, tem agilizado o processo, presidente, ou isso acaba acarretando mais demora? Porque assim, a gente aqui e ali escuta falar de um processo que está lá, que o prefeito passa o mandato todo, se reelege, e uma conta lá de 2000 e alguma coisa não é votado. Qual o comentário que o senhor faz a essa crítica? Você sabe que o Tribunal de Contas é como uma instituição, né, como qualquer outra, que tem suas deficiências. Eu não estou dizendo que ele é uma instituição perfeita, que funciona 100%. A gente tem várias iniciativas para acelerar. A gente criou... A ideia é julgar, né? A ideia é julgar o mais rápido possível, né, em cima dos fatos, o mais rápido, o mais breve possível. Essa é a nossa obrigação. E eu não estou dizendo que a gente sempre consiga, Erivaldo. Claro que o Tribunal de Contas tem suas falhas, seus problemas, e que, como todas as instituições têm. Isso. Mas a gente tem feito várias iniciativas para que isso aconteça mais rápido. Por exemplo, a gente criou o plenário virtual. Antigamente a gente tinha um problema, a gente terminava, principalmente depois que foi extinto o TCM, né, quando chegaram as contas municipais, a sessão ia até 18 horas, a gente prorrogava para 19, fazia sessões extras, mesmo assim a gente não dava conta, não conseguia, o volume era muito grande. Aí nós queremos o plenário virtual. Aí o plenário virtual começa segunda-feira, vai até sexta. Hoje, então, o tribunal está julgando, o problema não é, a gente julga tudo, que chega no plenário, às vezes a gente tem problema de instrução, o nosso corpo técnico não é tão grande, nós temos menos de 300 auditores para instruir os processos, nem sempre eles conseguem dar conta disso, né, da instrução a tempo. Os conselheiros, o pleno consegue julgar, mas eles não conseguem instruir, né? A gente, no nosso número de auditores, não é suficiente para isso. O que a gente está fazendo agora? Fazendo alguma coisa que o TCU já fez no passado, alguns tribunais fizeram,
que é os mecanismos de um processo de seletividade. A gente, a partir de matriz de risco, uma série de critérios, né, técnicos, científicos. Meio que agrupando os processos. Isso, selecionando aqueles que têm risco maior, Entendi. aqueles que são prioritários para serem julgados o mais rápido possível, serem analisados o mais rápido possível. Enfim, a gente tem feito uma série de iniciativas há alguns anos já para agilizar o processo de julgamento. Mas não estou dizendo que a gente consiga sempre ser tão eficiente assim, nem sempre. Entendi. A gente vai fazer mais um intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o programa Política, comigo, Erivaldo Carvalho, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o presidente do IRB, o Instituto Rui Barbosa, Edilberto Pontes. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe Edilberto Pontes. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e presidente do IRB, Instituto Rui Barbosa. Presidente, na abertura do programa, eu lembro que a gente até viu a gente falando da transparência da gestão pública, do controle externo. E o Instituto Rui Barbosa, ele se posiciona, como o senhor falou no início do programa, como um farol nesse sentido. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, na prática, o que é controle externo? Controle externo é aquela história de que alguém de fora, que não foi nomeado pelo governador, pelo prefeito, né? Alguém fora daquela estrutura vai verificar as contas, ou pode verificar as contas, pode fazer auditoria, pode... examinar, né? Então, a ideia é exatamente essa ideia de controle, como o nome diz, né? De alguém que não integra a intimidade. Um olhar independente. Um olhar independente, um olhar de fora, um olhar que alguém que não é subordinado, que não tem nenhuma relação de hierarquia com o fiscalizado, né? Então, essa é a ideia. A ideia é realmente aquele que você falou de checks and balances, né, de pesos e contrapesos, é um dos elementos do sistema de pesos e contrapesos brasileiro. Certo. E só explicando como é que funciona o processo, as contas do governador, do governo, dos prefeitos, dos presidentes de Câmara, vão para o tribunal, ele julga e depois devolve para a Assembleia, para as câmaras. Explica um pouco esse processo para o nosso telespectador entender. Você tem, na verdade, várias coisas, né, envolvidas. A atuação do tribunal ela é múltipla. Tem desde o parecer prévio, que ele faz para as contas do governador e para as dos prefeitos, que, na verdade, aí ele está olhando a macro gestão. Se ele atingiu, por exemplo, se ele gastou os 25% de educação, o mínimo, né, se ele gastou o mínimo de saúde, se ele atingiu os limites de responsabilidade fiscal. Aí o Tribunal de Contas faz apenas um parecer que ele manda para a Assembleia Legislativa ou para as câmaras municipais. Nas câmaras municipais, para o parecer do tribunal não prevalecer, é preciso 2/3 da Câmara dos Vereadores, dos vereadores. Na Assembleia, não. No governo estadual, não. Maioria simples. Certo. Mas e aí, como eu estou falando, são apenas a macrogestão, são os grandes os índices, né, cumprimento das leis mais importantes. Às vezes algum alerta, etc. Aí o tribunal faz alerta, faz ressalvas, esse tipo de coisa. Mas agora do gestor, aquele ordenador de despesa, né, o secretário que ordena a despesa, que faz pagamentos e tudo mais, que assina contratos e tudo mais, aí o tribunal julga as contas. Certo. Então ele julga, diz que é regular, é irregular, ele aplica sanções, aplica multa. Ele também faz... Essa é uma atuação assim, de julgador, né, de tribunal. Aí quando ele é realmente um tribunal. Mas além de tribunal, ele é um órgão assim, de fiscalização. Isso é uma atuação muito importante, principalmente nessa área de prevenção, né, que hoje não se fala tanto. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, ele pode fazer e faz isso todo o tempo, uma inspeção, uma auditoria. Isso em loco, vai ao município. Hoje se usam muitos sistemas, né? Como tem os sistemas hoje informatizados, o tribunal muitas vezes não precisa ir ao município ou à secretaria e ele está olhando os sistemas todos e fazendo cruzamentos de banco de dados e tudo mais. Mas, além de tudo, ele vai também em loco. Tem o SIM, né, que é o chamado Sistema de Informação Municipal. Isso, e no âmbito estadual é o Ágora, um sistema que é de prestação de contas dos estados. E agora a gente tem um sistema novo, que é o ETCE, que está sendo lançado agora, que o tribunal já começou com o ETCE também, que vai ser muito importante. Mas, enfim, a gente faz, então, fiscalizações em loco também, auditorias,
E nessa área aí, Erivaldo, é interessante, porque aqui o tribunal pode atuar com prevenção, fazendo alertas. Olha, está errado a forma que vocês estão fazendo o controle. Isso vai dar problema, né? Isso vai dar problema, corrijam isso, não precisa nem multar, não. Inclusive, a gente adotou essa prática, porque antes, como é que acontecia? Os auditores do tribunal iam lá na Câmara Municipal, ou numa secretaria do município, ou do Estado, faziam auditoria, faziam inspeção, botavam o relatório embaixo do braço, computador, saíam. Agora não. Agora é obrigado. Ao final da auditoria, eles se reunir com gestores principais, gestores interessados. Para dar ali uma devolutiva, né? Uma devolutiva, olha, encontramos isso, aquilo, outro. Isso é importante. E o gestor já pode dizer, eu vou corrigir isso, vou corrigir... Então, não vai ter multa, não vai ter... Ele tem a oportunidade de corrigir, não é? É aquele papel pedagógico. Exatamente, exatamente, porque como a lei, às vezes o gestor nem sabia que a lei mudou, né? Nem sabia que aquele procedimento tem uma decisão nova do tribunal que recomenda que se faça assim, se faça assado, né? Então, às vezes pegou um vício anterior. Pegou um vício anterior, exatamente. O gestor nem sempre é tão preparado assim. Então é uma maneira do Tribunal de Contas dialogar com o gestor e dar um feedback. Naquela história, ele não está ali para multar. Multar, ele faz, às vezes, porque não tem jeito. Às vezes, em último caso. Em último caso. Ele quer que as coisas funcionem bem, né? Exatamente. Agora, presidente, o cidadão, né, que é, ao final das contas, né, o cliente, né, e, ao mesmo tempo, o provedor, né, de todo esse processo, né? Como é que ele faz para acompanhar, precisando... checar como está a conta de um prefeito, de um governador? É possível através de algum tipo de ferramenta que o Tribunal de Contas ou que o Instituto disponibiliza? Claro, claro. Primeiro, a Constituição colocou o cidadão como não poderia deixar de ser, né, como um ponto central. Assim. Protagonista. Protagonista com uma relação direta com o Tribunal de Contas. Está lá na Constituição. Diz assim, qualquer cidadão é parte legítima para fazer alguma denúncia ao Tribunal de Contas. Qualquer cidadão que quiser, lá no pequeno município, quiser fazer uma denúncia ao Tribunal de Contas, ele pode fazer autorizado pela Constituição, não precisa não está pedindo favor a ninguém. Agora, o que o Tribunal de Contas exige, nesse caso, Erivaldo, é que não seja também, porque senão o tribunal ficaria igual aquela história da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros, que fica recebendo trote, né? E atrapalha muito a Polícia Militar, atrapalha muito o bombeiro. Então, por isso que o tribunal exige algumas coisas para essa denúncia, que o cidadão coloque elementos mínimos, não seja só uma fofoca. Ah, fofoca porque a gente não quer saber de fofoca. Porque tem um ambiente político isso, ali, né? Exatamente. Então a gente não pode ficar lá, que somos poucos, como eu disse, somos 300 auditores, menos de 300, ficar lá abarrotado de fofoca, de picuinhas, de que acontece em cada lugar, em cada secretaria, em cada município e tal. Então tem que elementos mínimos. Olha, eu estou vendo aqui, tirei a fotografia, mostra elementos mínimos que façam que o tribunal realmente se interesse por aquele assunto. Pode ser qualquer bobagem. Entendi. Mas ele tem essa relação direta. E depois a gente tem o nosso site. Nosso site lá tem uma ferramenta chamada Contexto. Qualquer decisão que foi tomada pelo tribunal, ele é tipo o Google, foi inspirado no Google. Ele tem a palavra, ele coloca qualquer palavra lá, o tribunal já, sobre o seu município, ele colocar só o nome do município dele, vai todas as decisões que o tribunal tomou sobre aquele município. Inclusive as minutas de licitação que eu já vi lá. Isso, exatamente, Então, enfim, o Instituto Rui Barbosa agora tem um grande portal também, a gente vai até aperfeiçoar isso agora, esse grande portal, informações sobre o Brasil, dados de vários estados, vários municípios brasileiros. Como é que encontra na internet, presidente? IRB Conta. Se você botar no Google, você Instituto Rui Barbosa. IRB entra. Eu estou no Google, né? O site é IRB Contas. IRB Contas, né? Contas. IRB Contas. Mas se você colocar Instituto Rui Barbosa no Google, ele chega rapidamente lá. Certo. Então, enfim, essa tentativa, né? Esse esforço, essa dedicação a se conectar com o cidadão é constante, permanente. A gente faz isso o tempo todo. Entendi. Nem sempre estou dizendo que a gente tenha sucesso, né? Porque somos poucos, temos nossos problemas também e nossas dificuldades. Mas que há assim, prioridade para a gente do Tribunal de Contas, Entendi. O senhor foi eleito presidente nos últimos dias. A gestão do senhor é bienal? São 2 anos? Na verdade, eu fui eleito, porque eu era vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, fui eleito presidente agora. Certo. Por 2 anos e posso ser reeleito por mais 2 anos. E na perspectiva, o que o senhor tem de planos, de novidade que marque a passagem do senhor pela presidência? Pois é, a primeira coisa que a gente quer fazer, além de manter as boas experiências, é criar um centro de estudos avançados. Até eu falei um pouco sobre isso, né? Criar um grupo, o primeiro produto seria um curso de estudos avançados, pensar os grandes temas nacionais com os líderes brasileiros desse tema. Mas não só isso. Esse núcleo de estudos avançados ser um verdadeiro think tank, um local a gente ter temas
e distribuído por relatores, grandes temas que interessam ao Brasil e ao controle, né? Mas sempre aderentes à gestão pública, né? Aderentes à gestão pública, mas não necessariamente do controle, podem ser temas mais abrangentes, nos interessam de forma indireta. Por exemplo, o problema do desenvolvimento econômico é um problema, claro, do controle externo, não diretamente, né? Mas o desenvolvimento econômico interessa a todo mundo. Está no contexto geral. Está no contexto. O problema da distribuição de renda. Isso. É um problema do controle diretamente? Não, mas interessa a todos nós, né? Até para a gente participar do debate público. Então, esse é uma das ideias. Certo. Mas uma coisa também que a gente quer retomar, que tinha sido descontinuado, mas é fundamental, acho que é esse congresso de políticas públicas. Dialogar com especialistas do mundo inteiro, também é fundamental. Aproximar mais e mais o Instituto Rui Barbosa dos principais centros de pensamento do Brasil. Agora mesmo a gente fez um convênio com a Universidade de São Paulo. A gente quer aproximar o Instituto Rui Barbosa da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de Brasília, das principais universidades brasileiras, até no Ceará também, se as pessoas se interessarem, a gente gostaria de aproximar dos centros mais dinâmicos aqui da Universidade Federal do Ceará. Quando eu estava na presidência do tribunal, a gente fez várias iniciativas para aproximar o TCE da Universidade Federal, por exemplo, do laboratório de asfalto deles, que é um negócio fantástico, eu tive a oportunidade de conhecer, fizemos uma parceria. Enfim, a gente tem uma parceria com a FUNCAP, a gente tem um cientista-chefe lá no TCE do Ceará, e que foi muito interessante essa experiência, a gente criou um monitor fiscal, uma das coisas que a gente quer fazer também, a gente criou um monitor fiscal aqui no estado do Ceará, que tem funcionado muito bem. O que é, assim, qual é o perfil? O monitor fiscal? Sim. Exatamente, é interessante o monitor fiscal, que ele, quando eu assumi a presidência do tribunal, a gente pensava assim, gente, o presidente do Tribunal de Contas deve ser a pessoa mais bem informada do Estado, ou das mais bem informadas sobre as contas públicas, receita e despesa e tudo mais. Aí o que eu constatei? Gente, o tribunal é muito bem informado sobre o passado. Ele olha muito para o retrovisor. Mas nós precisamos, além de olhar para o retrovisor, nós precisamos olhar para frente também. Fazer alertas. Para o para-brisa, né? Exatamente. Né? A gente, em vez de olhar só para trás, né? Olhar também para frente, né? Claro. Isso. Então, a gente precisava disso. Então, não tinha. Para isso, a gente criou o monitor fiscal, que é basicamente o quê? Como é que estão as receitas do Estado do Ceará? Como é que tem se comportado? As despesas. Quais são os riscos? Olha, foi dado um aumento agora de salário para os servidores. Qual o impacto disso? Houve alguma lei, está sendo discutido no Congresso Nacional, determinada lei, ou alguma medida que foi adotada aqui no Estado, por exemplo, uma isenção fiscal nova, uma coisa desse tipo. Que impacto isso pode ter sobre a arrecadação, sobre a receita corrente líquida? Então é isso, é para fazer alertas, né, para fazer monitoramento, por isso que o nome é monitor fiscal. Então eu convido até as pessoas, aos seus telespectadores, a entrarem no site do tribunal e a examinarem lá o monitor fiscal. Tem várias notas muito bem feitas. Tem lá o nome em destaque monitor fiscal, capa, tem né? Destaque, exatamente. E tem várias notas muito bem feitas. A última foi feita agora, está com uma semana, que foi exatamente, estão querendo mudar a lei do ICMS, permitindo, né, que a redução de alíquotas. Qual o impacto disso sobre a arrecadação do Estado? Foi feita uma análise muito bem feita lá. Então, a gente quer, no âmbito do Instituto Rui Barbosa, Erivaldo, criar um monitor fiscal nacional. Hoje é para o estado do Ceará. A gente quer criar um monitor fiscal para todos os estados. Porque os estados foram muito criticados, né? Muitos estados tiveram muitos problemas graves, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, vários estados. Graças a Deus o Ceará está bem equilibrado, mas muitos problemas. Então, a gente criar um monitor fiscal nacional alertando para problemas. Então, acho que vai ser uma boa contribuição que o Instituto Rui Barbosa vai dar. Nós vamos lançar um painel agora com dados de receita, de despesa, de dívida, de déficit, para todos os estados brasileiros, municípios, e lançar esse monitor fiscal. Entendi. Lembrando, gostaria até que o senhor me ajudasse, que o Tribunal de Contas, ele atua com foco no orçamento do Estado e no orçamento municipal, porque existe o TCU que lida com o orçamento federal, né? Exatamente, assim? Exatamente. Apesar de haver legislação federal que pega todo mundo ali, né? Isso porque como o Instituto Rui Barbosa, ele alcança também o Tribunal de Contas da União, né? São 33 tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União faz parte dos 33, então é o nosso monitor fiscal que quer alcançar, inclusive, federal. Mas o federal hoje é mais ou menos já bem avaliado, é bem tratado, já tem várias instituições, tem instituição fiscal independente, por exemplo, que cuida do orçamento federal e tal, vai bem e tal, né? Agora, dos estados falta alguma instituição que faça isso, faça a consolidação dos estados, que faça esses alertas, que eu acho que vai ser uma contribuição importante, esse monitor fiscal
nacional que o Instituto Rui Barbosa vai lançar em breve. Certo. Voltando aqui, a gente está indo para a reta final do programa, voltando aos livros. Quem tiver interesse em requisitar um livro, ter um livro, como é que faz, presidente? Pois é, esses livros do Instituto Rui Barbosa, eles ficam no site IRB Contas, né? Só colocar no Google se encontra, mas é IRB Contas. Então lá, quem quiser, é gratuito, né? Você pode baixar o PDF do livro. Agora, quem quiser adquirir, aí você pode adquirir o livro na Amazon. Tem para vender todos esses livros na Amazon. Na versão física, né? Na versão física, na Amazon tem para vender. Entendi. Aí lá tem uma lista de títulos, não só esses. Isso, mas exatamente. outros, né? É só colocar o nome lá, por exemplo, esse é a pandemia, os tribunais de contas e o futuro do controle. Como eu disse, no IRB Contas está lá de graça, né, o PDF, e pode comprar na Amazon. Agora o meu, Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis, ele está, o físico, para vender no site da Amazon. Muito bem. O Tribunal de Contas, ele sai da pandemia, já está em formato híbrido, presencial. Como é que está exatamente agora? Tribunal de Contas do Ceará, não é? Isso, do Ceará. Mas o conselheiro Valdomiro Távora, o presidente, acho que ele conduziu muito bem esse processo, porque a gente teve realmente uma época que ficou em formato, né, ficou 100% em casa, pessoal, mas está voltando muito rapidamente. Assim que a pandemia, a gente, por exemplo, as nossas sessões já ainda estão híbridas, mas acho que só tem 1 ou 2 conselheiros que estão fazendo de casa, os demais estão já presentes. Agora aquela história, né, como essa Omicron, né, ninguém esperava, né, de repente veio, então, se vier uma nova onda, a gente vai ter que novamente fechar, né? Entendi. Mas por hora a gente está funcionando a pleno vapor o tribunal. Entendi. Inclusive esse ano voltam as auditorias presenciais de novo, as inspeções. Legal. Presidente do IRB e conselheiro do TCE, muito obrigado, Edilberto Pontes, pela vinda, por compartilhar a sua experiência, a sua inteligência aqui conosco, tá certo? Volte outras vezes, o convite já está feito. A gente agradece mais uma vez as despedidas do senhor. Um prazer enorme, Erivaldo, muito obrigado pelo convite, e realmente sempre que tiver oportunidade que você me convidar, virei com muita satisfação para discutir esses temas, grandes temas nacionais, o controle externo, mas também a gestão pública, a importância da maior eficiência do setor público. Enfim, são tantos temas relevantes e será um prazer discutir com vocês e com os seus telespectadores. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos, o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.